Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, porque tem coisa boa. Hoje eu trouxe esse aulão aqui para a gente entender melhor quais são as diferenças entre o transtorno de personalidade borderline e o transtorno de humor bipolar, ok? Eu sou a Luísa, para quem não me conhece, eu sou a Luísa aqui do canal, sou psicóloga, mentora e treinadora mental e trabalho de forma integrativa, ou seja, aliando tanto a saúde mental, emocional e energética, visando todos os lados, né, do ser humano, uma visão holística do ser humano. Bom, esse é um assunto de extrema importância que eu considero, porque a maioria das pessoas não tem a menor noção qual a diferença de borderline e da bipolaridade. Então, já para começar aqui de cara, primeiro, borderline é um transtorno de personalidade, tá bom? O que é um transtorno de personalidade? A pessoa, ela já tem algumas características da personalidade borderline, né? Sem ser patológico, ela tá ali, mas elas têm as características que eu vou falar aqui, mas acaba que começa a se intensificar esse padrão comportamental e começa a ser um padrão comportamental disfuncional que traz prejuízo nas relações dessa pessoa, ou seja, ela começa a ter problemas no trabalho, ela começa a ter problemas nas relações amorosas, afetivas ou relações familiares, ela começa a ter problemas com ela mesma, né? Ela ataca ela mesma, ou seja, acaba criando várias situações disfuncionais e acaba se transformando num transtorno de personalidade, ok? Já a bipolaridade, né, o transtorno de humor bipolar, é um transtorno de humor, né? Existem alterações de humor, né? Existe a fase depressiva e a fase maníaca, que ela vai indo para um lado para o outro. Tá? Mas como que a pessoa começa a ter transtorno de humor bipolar? Então, pode ser genético, mas também a pessoa pode adquirir isso ao longo da vida por não saber lidar com... a gente fala da lei do ritmo, né? Na medicina tradicional chinesa, na lei do ritmo. Mas, na verdade, ela não consegue lidar com as alterações de humor normal e isso vai se tornando um padrão comportamental e vai se intensificando e daqui a pouco acaba se transformando num transtorno. Porque é aquilo, gente, que eu sempre falo aqui. Todo comportamento disfuncional, no início está ali um probleminha pequenininho, mas o que acontece? Você vai repetindo, vai se tornando um padrão de comportamento, né? Um ciclo continuado, e você não consegue sair disso, você não se percebe e acaba virando um transtorno. Acaba virando patológico, né? Psicopatológico. Ok? Mas bora lá então. Eu trouxe nesse formato de aula, por quê? Para ficar mais visual, ficar mais fácil de você entender as diferenças de forma visual e aprender melhor. Ok? Então vamos lá. Você já se perguntou por que algumas pessoas experimentam mudanças intensas de humor ou têm dificuldades em manter relacionamentos estáveis? Tem aquela pessoa que, cara, não consegue estar no relacionamento, não toda hora muda de humor, ela começa o dia bem, termina o dia mal, ou vice-versa. Do nada ela explode, né? O humor dela explode, nada, ela muda. Aí você acaba achando que ela é uma pessoa maluca. Não é maluquice, gente. Vamos tirar isso do nosso vocabulário, tá? Nessa aula, nós vamos abordar essas questões, destacando as diferenças essenciais para esses transtornos. Por quê? Gente, eu vejo muita gente que não tem o transtorno de personalidade bipolar, mas só porque ela muda de humor, ela acha que ela é bipolar. Não é, tá bom? A bipolaridade, você precisa ter ciclos dentro do humor. Se você muda toda hora de humor, você pode estar no estresse, né? Pode ser uma situação particular, ou você pode ser uma pessoa com a personalidade borderline. E se isso está te causando aí confusão, está te trazendo prejuízos, pode estar se transformando num transtorno de personalidade borderline.
Quem aqui, me diz aqui nos comentários, quem aqui já se deparou com alguém que parece oscilar entre emoções intensas, tem relações interpessoais instáveis, aquilo que eu falei, né? Por outro lado, você também conhece alguém que passa por fases de energia extrema, seguidos por períodos de profunda tristeza? Deixa eu só falar aqui uma coisa muito fundamental. Quando você está agindo na sua vida, o seu cérebro aprende. Né? Aprende desde lá de criança. Então, como que o seu cérebro aprende? Seu cérebro aprende com tentativa de acerto e erro, né, no dia a dia. Deu certo? Ok, vou por aqui. Deu errado? Vou mudar, tal. Ou tem gente que não muda, enfim. Ou também no ambiente familiar, você aprende. E tem as questões genéticas, tá bom? Que características de mãe, pai, muitas vezes familiar, né? Mas é uma questão genética. E é por isso que a gente precisa se auto-perceber, né? Principalmente quem tem família, tem borderline ou transtorno de humor bipolar, você pode ter isso porque você está nesse ambiente e só está reproduzindo comportamentos. E o seu cérebro, ele vai intensificando comportamentos. Quanto mais você vive aquele comportamento, mais disso você tem. É igual uma pessoa que começou a malhar, a pessoa que começa a malhar, ela não está a fim de malhar, ela ainda não tem esse padrão comportamental, então ela precisa de mais estímulo, de mais disciplina para malhar. Uma pessoa que já faz isso por 5, 6 anos direto, ela já está acostumada com a academia. Se ela falta academia, aí faz a diferença na vida dela. Já é um padrão comportamental, entendeu? Virou normal, vamos dizer assim. É a mesma coisa na nossa vida emocional, na nossa vida mental, né? E acaba virando um transtorno, por quê? Porque a pessoa não se percebe daquela forma disfuncional, não se percebe trazendo prejuízo para si mesma e nas suas relações. E acaba virando um transtorno. Enfim, vamos falar das diferenças fundamentais entre o transtorno de personalidade borderline e o transtorno de humor bipolar. O borderline, ele é caracterizado por instabilidade emocional, relações interpessoais turbulentas e uma imagem de si mesmo que varia rapidamente. O que seria isso? É uma pessoa que é muito maleável emocionalmente, hora tá bem, hora tá mal, e às vezes é uma mudança repentina, não se sabe o porquê, não se sabe se foi algum gatilho específico que mudou o seu humor ou se simplesmente mudou. As suas relações interpessoais são muito picotadas, né? São muito turbulentas, barulhentas, né? Acaba que o outro está com ele, acaba sofrendo por demais, né? O parceiro dessa pessoa sofre por demais, porque acha que está fazendo alguma coisa de errado e não é, né? Às vezes nem é. E a pessoa borderline, ela tem geralmente baixa autoestima, problemas de autoconfiança, né? Se julga demais. E a sua autoimagem é muito precária, muito fraca. E o bipolar, você vai perceber que tem mudanças extremas de humor, né? Conhecido como episódios maníacos e depressivos. Ou seja, ora ele está uma alegria que só uma alegria, mas é muito extremo, é um humor muito extremo, é um pico assim, maníaco mesmo, que ele pode todas as coisas, que ele é muito bom, e aí ele começa a fazer as paradas porque ele acredita naquilo e dura por um tempo, né? Não é horas, diferente do borderline. O borderline tá bem de manhã, passou 2 horinhas e já tá mal, já tem mudança brusca de humor, não. O bipolar, ele é mudança de sistema de humor, mas demora um tempo, uma semana ele fica ali naquele humor maníaco e aí, pum, muda, vai para o humor depressivo. Aí fica lá um tempo no humor depressivo. Ele tem esses quadros, esse espaçamento maior, né, na variação de humor. Então, o borderline geralmente tem mudanças de humor intensas, como eu falei aqui, mas frequentemente são relacionadas a eventos interpessoais, né, relacionadas às relações humanas, ok? E o bipolar tem mudanças de humor que são mais cíclicas e não necessariamente vinculadas a eventos específicos. Não tem um gatilho específico, não tem um objeto específico. Por que ele mudou de humor? Né? Já no borderline,
você tem esses gatilhos interpessoais, mas pode também, se a pessoa não se perceber, ela pode não saber de onde veio essa mudança de humor, tá bom? Tudo vai depender da autopercepção dessa pessoa. E como que é os relacionamentos interpessoais dessas pessoas? O borderline tem relações muito instáveis e tem muito medo do abandono. Já o bipolar, os relacionamentos podem ser afetados durante o período maníaco-depressivo, mas a estabilidade geralmente retorna entre esses períodos, porque assim, o bipolar ele está, né, numa fase ou na outra, mas também existe a estabilidade, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, como que é uma pessoa borderline? Vamos colocar aqui em exemplos práticos. Imagine uma pessoa que está em um relacionamento e um pequeno desentendimento leva a uma explosão emocional intensa, seguida por esforços desesperados para evitar um abandono. Lembra muito os relacionamentos tóxicos, né? Mas é a pessoa borderline, ela é assim, aconteceu alguma questão e tipo assim, a reação dela é muito, muito maior do que o problema em si, entendeu? E aí logo em seguida ela tenta pedir perdão, tentando, né, reaver para não ser abandonada, não para evitar o abandono na relação. E o bipolar é assim, considere alguém que passa por períodos de intensa criatividade e grande atividade, ela não para, ela só quer fazer, que é o episódio maníaco, e segue por uma fase de profunda tristeza e falta de energia, que é o episódio depressivo, né? O deprimido, ela tá ali numa profunda fossa, não levanta para tomar banho, não levanta para fazer nada, não quer gastar energia. Quais são as técnicas e os exercícios recomendados para cada uma desses transtornos? Para o borderline, praticar regulação emocional através de mindfulness, ou seja, tem jeito, gente, sempre tem jeito. Praticar regulação emocional através de mindfulness, que é uma técnica muito, muito legal. Se você ainda não faz, comece a fazer. No YouTube tem vários vídeos, aqui no meu canal também tem. E terapia comportamental dialética, para desenvolver a habilidade de enfrentamento, ou seja, essa pessoa vai ter que aprender a lidar com as suas emoções, vai ter que aprender técnicas, né, para manejar melhor essas explosões que acontecem do nada. É por isso que a gente fala da regulação emocional e a meditação, a respiração terapêutica é muito importante, mas você tem que querer, tá bom? Porque as técnicas estão aí, você precisa colocar na prática. No meu atendimento também, eu trabalho dessa forma, né? Trabalho de forma integrativa com o ser humano. Então, aqui eu trouxe a terapia comportamental, mas algumas outras terapias também trabalham dessa forma. Você precisa ver o terapeuta que tem essas técnicas no seu fazer, eu tenho, o meu, mas aí vai de cada terapeuta. E no bipolar, como que a gente faz? A gente monitora o humor e padrões de sono. É muito importante isso, gente. Se o cliente precisa, né, se auto-perceber. E também precisa identificar os gatilhos para episódios. A terapia cognitivo-comportamental também, a TCC, né, funciona muito para gerenciar os pensamentos disfuncionais. É como que eu falei. Tem essa terapia, mas eu também trabalho dessa forma, avaliando os pensamentos, né? Existem técnicas para isso, né? Na minha clínica eu trabalho dessa forma. E aí vai depender de cada terapeuta, né? Mas é muito importante você fazer um diário das emoções, entender como você está, porque o borderline, veja, o borderline é um transtorno de personalidade.
Ali você vai trabalhar mais o gerenciamento das suas relações, né, das suas habilidades interpessoais, habilidade de enfrentamento, manejo do estresse. Já no bipolar, dependendo do nível, vai precisar também de intervenção medicamentosa, feita por um médico psiquiatra, tá? E você vai precisar se perceber para se olhar. Ih, tô mudando aqui. Tô ficando mais maníaco. Vai lá, faz uma intervenção mais específica, né, com um psiquiatra. Tá bom? Mas tem como você lidar com isso sem medicação, se for a bipolaridade leve, tá bom? Porque se for grave, vai ter que ter intervenção medicamentosa. Tá bom? Entender diferenças de um para o outro é importante para você procurar a melhor ajuda, o melhor apoio, porque não é fácil enfrentar esses desafios, tá bom? E é importante a gente desenvolver empatia e buscar conhecimentos para a gente, né, contribuir para um ambiente mais compreensível e solidário para todos. E não se esqueça, se você se identificou com algum dos sintomas falados aqui, busque ajuda especializada, busque ajuda de um psicólogo, faça terapia, busque se conhecer melhor para te ajudar a lidar com as suas questões. Era isso que eu tinha para falar aqui com você hoje e te vejo em breve. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com alguém especial. Tchau!